Em 1974, o governo federal instruiu os americanos a cessarem a coleta de água da chuva. Eles alegaram que isso interferia no ciclo natural da água, era inerentemente perigoso e afirmaram que a água pertencia ao Estado. Apesar desses avisos, seu avô continuou a prática, enchendo aqueles tanques galvanizados atrás do celeiro, assim como seu pai havia feito antes dele. Aqui está o detalhe raramente discutido. Cientistas modernos agora afirmam que a coleta descentralizada de água da chuva realmente ajuda a reduzir inundações e impede o esgotamento das águas subterrâneas. A postura do governo era exatamente o oposto da verdade. O número 7 desta lista foi oficialmente classificado como um risco à saúde pública em 1968. Hoje, no entanto, o CDC admite discretamente que o método é realmente mais eficaz do que os sistemas que o substituíram. O número 14 foi totalmente proibido em 3 estados. O grupo de lobby responsável por essa proibição foi financiado completamente por empresas de serviços públicos que poderiam perder milhões de dólares. Essas 25 técnicas não foram abandonadas porque deixaram de ser eficazes. Elas foram abandonadas porque alguém ficou rico quando você se esqueceu de como usá-las. Seus avós construíram suas vidas, criaram suas famílias e sobreviveram a grandes desastres usando conhecimentos que levaram séculos para serem desenvolvidos. Então, uma única geração de regulamentações, publicidade corporativa e zoneamento suburbano varreu esse conhecimento em apenas 30 anos. Antes de começarmos, clique em inscrever-se. O que você está prestes a aprender não é uma fantasia de sobrevivencialista, é história americana. Vamos começar a contagem regressiva. Top 25. Coleta de água da chuva com desviadores de barril. Antes da existência de contas de água municipais, seu bisavô construiu uma rede de calhas de madeira e jarras de barro projetadas para capturar cada gota que caísse no telhado da fazenda. Uma única polegada de chuva em um telhado de 1.000 pés quadrados fornece mais de 600 galões de água. Ele entendia esse fato tão claramente quanto conhecia o ângulo do sol no céu. Um verão bem-sucedido enchia as cisternas com água suficiente para durar até setembro. O segredo era o desviador de primeira descarga, que era um simples cano que permitia que a primeira parte do escoamento sujo desviasse do tanque antes que a água limpa começasse a fluir. Ele construiu sua versão com estanho dobrado, mas você pode construir a sua hoje usando apenas $2 em PVC. Por décadas, estados como Colorado e Utah tecnicamente restringiram ou proibiram essa prática, citando leis de direitos de água. No entanto, em 2016, o Colorado legalizou silenciosamente para até 110 galões, e Utah logo seguiu. Essas restrições estão desmoronando porque o método funciona e sempre funcionou. Uma casa que coleta chuva para irrigação de jardins pode reduzir seu uso de água ao ar livre em 40%. Seu avô não precisava de um estudo científico para lhe dizer isso. Ele simplesmente teve um agosto seco e um tanque cheio de água. Top 24. A despensa da adega de raízes. Este método não requer eletricidade nem custos de refrigeração, mantendo uma temperatura consistente de 35 a 40 graus durante todo o ano, simplesmente cavando 8 pés em uma encosta. Sua avó armazenava suas cenouras, nabos, batatas, maçãs e produtos enlatados em uma adega cavada à mão que mantinha os alimentos estáveis de outubro até maio, sem usar um único quilowatt de energia. O segredo para o sucesso era o gerenciamento da umidade. Você embala vegetais de raiz em areia úmida e pendura ervas secas nas vigas do teto. Também era vital manter as maçãs longe de todo o resto, porque elas liberam gás etileno, o que faz com que outros produtos amadureçam e estraguem muito rapidamente. Ela sabia disso, e toda dona de casa daquela época também sabia. Uma adega de raízes devidamente construída pode manter os produtos por 6 a 8 meses com zero custos de funcionamento. Hoje, os códigos de construção modernos, em muitos condados, exigem licenças caras para qualquer estrutura subterrânea, mesmo uma que você cave à mão em sua própria terra. O processo de licenciamento geralmente pode custar mais do que a própria adega.
Seus avós nunca sentiram a necessidade de pedir permissão para armazenar sua própria comida. Top 23. Salvamento de sementes de polinização aberta. Todo outono, seu avô caminhava pelo jardim com um saco de papel para coletar sementes de seus tomates, feijões, abóbora e milho. Ele as espalhava em jornais para secar por 2 semanas e, em seguida, as armazenava em envelopes etiquetados em um local fresco e seco. Na primavera seguinte, essas sementes cresciam em plantas idênticas aos pais, porque eram variedades de polinização aberta, cultivadas ao longo de muitas gerações. Em 1970, as empresas de sementes começaram a substituir silenciosamente essas variedades por híbridos F1, que produzem sementes estéreis na segunda geração. Em 1990, pequenas empresas regionais de sementes estavam sendo compradas a uma taxa de dezenas por ano. Hoje, um pequeno punhado de corporações controla mais de 60% do fornecimento global de sementes comerciais. Plantar sementes transgênicas patenteadas e guardá-las para replantio é tecnicamente considerado um crime federal. Seu avô nunca precisou de uma licença para cultivar alimentos de sua própria colheita. Bibliotecas de sementes agora existem em todos os 50 estados, especificamente para preservar esse conhecimento vital. Você deveria usá-las. Top 22. Abate de animais no quintal. Em 1952, se sua família criasse porcos, você mesmo realizava o abate em novembro, quando o tempo esfriava. Um porco de 250 libras rendia presuntos, bacon, linguiça, banha, torresmos, queijo de cabeça e até pudim de sangue. A vizinhança inteira vinha ajudar, todos trabalhavam e ninguém desperdiçava uma única parte do animal. As ordenanças municipais começaram a proibir o abate no quintal nas décadas de 1960 e 70, ostensivamente por motivos de saneamento. No entanto, os inspetores raramente visitavam matadouros comerciais, onde as condições eram genuinamente horríveis. Essas leis foram criadas para atingir pequenos produtores que estavam em concorrência direta com os frigoríficos industriais. A técnica que seu avô utilizava, um único tiro bem colocado ou um parafuso cativo seguido de exsanguação imediata, é, na verdade, o método mais humano e sanitário disponível. Mais de uma dezena de estados ainda permitem explicitamente o abate em pequena escala para uso pessoal. Você deve verificar suas ordenanças locais, pois este conhecimento vale a pena ser preservado. Top 21. A banha como a única gordura de cozinha que você precisa. Isto representa a nossa primeira quebra de padrão. Quando o Crisco foi lançado em 1911, a Procter Gamble gastou o que seriam milhões de dólares hoje para convencer os americanos de que seu óleo de algodão hidrogenado era mais limpo, seguro e moderno do que a banha. Eles contrataram donas de casa economistas, publicaram livros de receitas e fizeram doações para igrejas. O que eles não lhe disseram foi que o processo de hidrogenação produz gorduras trans. O FDA finalmente proibiu as gorduras trans completamente em 2018, após décadas de evidências que as ligavam a doenças cardíacas. Sua avó derretia sua própria banha de gordura de porco em uma panela pesada na parte de trás de seu fogão a lenha. Ela coava em potes e ficava fresca por meses em temperatura ambiente. A banha de porcos criados em pasto contém quantidades significativas de vitamina D, e seu ponto de fumaça é mais alto que o do azeite de oliva. Seu sabor é incomparável para fazer biscoitos, crostas de torta e frango frito. Jogamos fora uma gordura saudável para comprar uma perigosa, e a indústria que nos vendeu a perigosa também financiou a pesquisa que afirmava que a banha era o problema. Alguns dos cientistas de alimentos mais respeitados do país estão agora dizendo que sua avó estava certa. Top 20. Sistemas de águas grises. Água cinza é o termo para a água que desce pelo seu ralo depois que você lava a louça. Ela contém um pouco de sabão e algumas partículas de comida, mas não é realmente perigosa. Nossos avós muitas vezes passavam essa água direto para o jardim, através de um simples cano, e as árvores frutíferas não se importavam de onde a água se originava. Os regulamentos federais e de muitos estados
classificam a água cinza de forma diferente da água negra, que é o lixo do vaso sanitário. Por décadas, os códigos locais frequentemente os agrupavam, exigindo que toda a água doméstica fosse enviada para o sistema de esgoto municipal. Em estados propensos à seca, isso significava que a água perfeitamente utilizável era tratada e processada quimicamente a um custo de energia enorme antes de ser bombeada de volta. O Arizona liderou o caminho na legalização de sistemas simples de água cinza em 1994, e a Califórnia seguiu. O truque que nossos avós usavam, uma simples válvula de 3 vias e um cano perfurado enterrado no jardim, agora é legal na maioria dos estados ocidentais quando feito corretamente. Ele pode cortar o uso de água ao ar livre pela metade e custa menos de uns $30 para instalar. Top 19. O defumador, toda fazenda costumava ter uma pequena estrutura de madeira ou pedra, onde presuntos, fatias de bacon, linguiças e peixes ficavam pendurados em ganchos de ferro acima de um fogo fumegante de nogueira ou madeira de macieira. A defumação a frio em temperaturas abaixo de 90 graus preservava a carne por meio de ação química, com a fumaça depositando compostos antimicrobianos diretamente na carne. O defumador do seu bisavô mantinha a carne de porco comestível por um ano inteiro sem qualquer refrigeração. Os códigos de construção modernos agora exigem licenças para qualquer estrutura externa permanente, e os códigos de incêndio restringem a queima ao ar livre na maioria dos condados. Alguns departamentos de saúde até declararam que as carnes defumadas em casa são um alimento proibido para revenda. No entanto, em sua própria propriedade e para sua própria família, a prática permanece legal na maioria das jurisdições. A técnica é muito específica. Você precisa de uma caixa de fogo separada conectada por um cano para que a fumaça esfrie antes de atingir a carne. Você deve usar madeira de lei em vez de madeira macia, que produz resinas tóxicas. Você também precisa de um termômetro. Seu avô aprendeu isso com o pai dele e conseguia fazer isso dormindo. Esse conhecimento quase morreu com a geração dele. Top 18. Forragem em terreno público. Esta é a nossa segunda quebra de padrão. Em 1897, John Muir ajudou a estabelecer o Sistema Florestal Nacional, em parte para proteger terras que os americanos comuns usavam para forragear por gerações. Em 1950, famílias em todos os Apalaches, Ozarks e noroeste do Pacífico ainda coletavam alho poró, morelas, mamões, nozes de nogueira e amoras silvestres de florestas públicas como uma questão de rotina. Então vieram os regulamentos, limites de coleta, requisitos de permissão e zonas designadas. Em alguns parques nacionais, colher até mesmo uma única flor silvestre é tecnicamente ilegal. Essas regras foram criadas para forrageiros comerciais. Mas a fiscalização, muitas vezes, atingiu famílias de subsistência que colhiam dessas terras há 100 anos. Sua avó sabia quais plantas eram seguras porque aprendeu com a avó dela. Esse conhecimento, quais cogumelos, frutas silvestres e raízes são seguros, não é intuitivo, requer transmissão direta de pessoa para pessoa. Onde sobreviveu, as famílias comem melhor e mais barato. A maioria das florestas nacionais permite a coleta para uso pessoal de até 2 galões por dia de frutas silvestres, nozes e cogumelos sem permissão. Leia os regulamentos específicos para sua floresta e então vá. Top 17. A casa de banho e o esterco humano. Antes que o encanamento interno chegasse às áreas rurais da América, a casa de banho era padrão. Uma latrina adequadamente gerenciada, citada corretamente e mantida com uma cobertura de cal ou cinza após cada uso, é um sistema de saneamento funcional que não produz esgoto, não requer água e não cria poluição da água. Sua bisavó usou uma a vida inteira e nunca pensou 2 vezes sobre isso. O Manual de Esterco Humano, escrito por Joseph Jenkins e agora em sua 4ª edição, documenta a ciência por trás da compostagem segura de resíduos humanos em composto de jardim livre de patógenos por meio de compostagem termofílica de alta temperatura. O processo, quando feito corretamente,
Produz material que é mais seguro do que o lodo de esgoto municipal, que geralmente é contaminado com resíduos farmacêuticos e produtos químicos industriais. Os códigos de saúde locais, na maioria dos condados, exigem conexão com um esgoto municipal ou um sistema séptico aprovado e proíbem banheiros de compostagem sem uma licença específica. No entanto, muitos estados agora têm caminhos de permissão para sistemas aprovados. O princípio subjacente de que os resíduos humanos são um recurso e não um perigo é um que seus avós entendiam sem qualquer estrutura regulatória lhes dizendo isso. Top 16. Apicultura no quintal. As abelhas precisam de ajuda humana agora. O distúrbio do colapso da colônia eliminou aproximadamente 30% das colônias de abelhas gerenciadas todos os anos desde 2006. A causa é complexa, envolvendo pesticidas, perda de habitat, parasitas e agricultura de monocultura. Seu avô criava abelhas com caixas que ele mesmo construía com tábuas de pinho e telhados de estanho. Ele colhia mel em setembro, deixava o suficiente para a colônia sobreviver ao inverno e vendia o excedente em potes de vidro em uma banca à beira da estrada. Nenhum registro, nenhuma inspeção e nenhuma permissão eram necessários. A maioria das cidades agora exige o registro de locais de colmeias, distâncias mínimas de recuo das linhas de propriedade e, em alguns casos, notificação ou consentimento do vizinho. Essas regras tornaram a apicultura urbana complicada o suficiente para que muitos potenciais apicultores simplesmente desistam. Enquanto isso, a população de abelhas continua a entrar em colapso. A técnica em si não mudou. Uma colmeia Langstroth, um fumegador, um véu e paciência. O que seu avô sabia em seus ossos sobre o ritmo da colmeia, o som de uma colônia saudável e o cheiro de própolis e cera está disponível em todas as bibliotecas do país. Manter 2 colmeias em seu quintal é um dos atos mais subversivos de restauração ecológica disponíveis para um americano comum. Top 15. Leite direto da vaca. Este é o nosso terceiro padrão de quebra. A regulamentação do leite cru é o exemplo mais claro de captura regulatória na história alimentar americana. Em 1987, o FDA proibiu totalmente a venda interestadual de leite cru. Em 2000, mais de 20 estados também haviam efetivamente proibido ou restringido severamente as vendas intraestaduais de leite cru. A razão declarada era o risco de patógenos, mas o verdadeiro motor era o lobby do leite, que havia investido pesadamente em infraestrutura de pasteurização e precisava eliminar a concorrência em pequena escala. Aqui está o que a ciência realmente mostra. A pasteurização mata bactérias e enzimas benéficas, juntamente com as prejudiciais. Estudos da Suíça, Alemanha e Finlândia mostram consistentemente que crianças criadas com leite cru de vacas saudáveis conhecidas têm taxas significativamente mais baixas de asma e alergias do que aquelas que bebem leite pasteurizado. Um estudo de 2015 no Journal of Allergy and Clinical Immunology descobriu que o efeito foi dramático e consistente. Sua avó ordenhava sua vaca todas as manhãs e alimentava seus filhos com leite em poucas horas. A vaca era saudável porque ela podia ver a vaca. O risco era e é gerenciável com saneamento básico e práticas de saúde animal que qualquer fazendeiro competente conhece. 31 estados agora permitem alguma forma de venda de leite cru, muitas vezes por meio de acordos de compartilhamento de rebanho. O conhecimento vale a pena ter, mesmo que o acesso seja complicado. Top 14. Filtração lenta de areia. Além da irrigação do jardim, seus avós construíram sistemas de filtração de cerâmica que transformavam a água da chuva coletada no telhado em água potável. O filtro lento de areia é uma tecnologia que remonta à década de 1820. Ele usa camadas de cascalho, areia e organismos biológicos para remover patógenos sem a necessidade de produtos químicos ou eletricidade. Era tão eficaz que os municípios o usavam como método primário de tratamento de água, até que a cloração se tornasse padrão na década de 1920. Um filtro lento de areia, construído adequadamente, construído com 2 barris
de qualidade alimentar e cerca de US$ 40 em materiais, pode processar 190 litros por dia e produzir água que atende ou excede os padrões municipais para patógenos. Seu avô construiu o dele com concreto e areia de rio, e ele nunca precisou de uma conta de água. Os padrões de água potável exigem tecnicamente desinfecção química em sistemas municipais, mas seu poço particular em sua terra particular não tem tal exigência. O projeto do filtro está disponível gratuitamente em várias escolas de engenharia e ONGs que o usam em contextos de desenvolvimento internacional. Funciona e sempre funcionou. Top 13. A casa de gelo. Antes da refrigeração mecânica, o gelo era colhido de lagoas congeladas todo mês de janeiro e armazenado em casas de gelo subterrâneas, embaladas com serragem para isolamento. Uma casa de gelo construída adequadamente, com cerca de 2,5 metros subterrâneos com embalagem grossa de serragem, mantinha grandes blocos de gelo sólidos de fevereiro até agosto. Seus bisavós usavam este gelo para preservar manteiga, creme e carne durante o verão. A técnica requer um inverno frio, uma massa de água limpa e trabalho. Você corta blocos de 45 centímetros de espessura com uma serra, transporta-os de trenó e embala-os firmemente com serragem do moinho mais próximo. Quando embalado corretamente, um bloco de 130 quilos perde apenas alguns centímetros por mês. O conhecimento da construção de casas de gelo está essencialmente desaparecido da memória prática americana, existindo apenas em registros históricos, arquivos do Almanaque dos Agricultores e um punhado de museus de história viva. Em um cenário onde a refrigeração mecânica falha, a adega de gelo é a diferença entre preservar alimentos e perdê-los. A técnica em si não tem barreira regulatória. Ninguém nunca proibiu o gelo. Top 12. Gaseificação de madeira para combustível. Isto parece ficção científica, mas não é. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a gasolina racionada, milhares de veículos europeus funcionavam com gás de madeira, que é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono produzida pelo aquecimento da madeira em um ambiente com pouco oxigênio. O gás era alimentado diretamente no carburador do motor. Caminhões, tratores e até alguns automóveis funcionaram desta forma durante anos. A geração do seu avô conhecia esta tecnologia. Os planos foram publicados pela Agência Federal de Gestão de Emergências em 1989, em um documento chamado Construção de um Gerador de Gás de Madeira Simplificado, que você ainda pode baixar do arquivo deles hoje. Um veículo modificado para funcionar com gás de madeira pode percorrer aproximadamente 1,6 km por quilo de madeira nobre. A modificação envolve a fixação de uma unidade de gasificador, essencialmente uma câmara de combustão selada com um sistema de filtro, a entrada de ar de um motor a gasolina. É mecânico, é legal e não requer licenças especiais. Em um cenário de queda de energia de longo prazo, a família com um lote de madeira e um gasificador continua se movendo quando todos os outros estão estacionados. Seu avô entendia a autossuficiência de maneiras que nós quase esquecemos. Top 11. Ervas como medicamento. Esta é a nossa quarta quebra de padrão. A American Medical Association fez lobby agressivo ao longo do início do século XX para desacreditar a medicina botânica. O relatório Flexner de 1910, financiado pelas fundações Carnegie e Rockefeller, que também tinham investimentos significativos na indústria farmacêutica, resultou no fechamento da maioria das faculdades de medicina americanas que ensinavam medicina herbal e natural. Sua avó mantinha uma horta de plantas medicinais que sua comunidade usava há gerações. Ela fazia xarope de sabugueiro para suporte do sistema imunológico, usava milefólio para estancar sangramentos e usava tanchagem, a erva daninha comum do gramado, como cataplasma para farpas e picadas. Ela usava raiz de valeriana para dormir e camomila para problemas digestivos em crianças. Nenhum deles é mágico. Todos eles têm mecanismos de ação documentados que a fitoquímica moderna pode explicar. O FDA não permite que fitoterapeutas façam alegações de saúde específicas, mas não pode tornar as plantas ilegais. Sua avó não fez alegações. Ela fez chá, cataplasmas e tinturas. Sua comunidade era mais saudável por isso,
de maneiras que nenhum produto farmacêutico único pode replicar totalmente. Top 10. A colheita de abelhas e a estruturação de madeira. Antes dos empreiteiros licenciados, alvarás de construção e inspeções, os americanos construíam suas próprias casas e celeiros usando uma técnica chamada colheita de abelhas. A comunidade se reunia, a estrutura era erguida em um único dia, todos contribuíam com o que sabiam e todos saíam bem alimentados. Uma família poderia ter uma casa de estrutura de madeira maciça em suas terras, dentro de uma única estação usando este método. Os códigos de construção modernos agora exigem empreiteiros licenciados para praticamente todos os trabalhos estruturais. As licenças de proprietário construtor existem na maioria dos estados, mas são complicadas e geralmente exigem que você ocupe a estrutura por um período mínimo antes da venda. Os códigos foram escritos em parte para segurança e em parte para proteger a indústria de empreiteiros licenciados da concorrência. As habilidades não desapareceram. Escolas de estrutura de madeira operam em todo o país e organizações como a Natural Building Networks ensinam construção de pau a pique, fardos de palha e terra. Seu avô construiu sua própria casa e ela permaneceu por 100 anos. A regulamentação mais importante que você enfrenta são os requisitos de recuo e metragem quadrada mínima do seu condado. Conheça esses números. Todo o resto é conhecimento técnico que pode ser aprendido. Top 9. Galinhas de quintal. Em 1940, quase todas as famílias americanas com um quintal criavam galinhas. Os ovos não eram comprados. Eles eram coletados todas as manhãs de uma dúzia de aves que também comiam restos de cozinha, controlavam insetos e produziam esterco para o jardim. O sistema era fechado, elegante e não custava quase nada para manter. Em 1960, as leis de zoneamento na maioria das cidades americanas proibiram o gado dentro dos limites da cidade. As leis foram motivadas por reclamações sobre cheiro e barulho, preocupações legítimas em áreas de alta densidade, mas foram aplicadas com uma abordagem ampla que acabou tornando as galinhas de quintal ilegais em subúrbios que não tinham nada parecido com a densidade que justificaria a regra. O movimento urbano de criação de galinhas reverteu muito disso. Mais de 150 cidades americanas agora permitem explicitamente pequenos bandos de postura de 3 a 6 galinhas sem galos, geralmente com requisitos de recuo das linhas de propriedade. Os ovos de galinhas alimentadas com restos de cozinha e que podem pastar contêm níveis mensuravelmente mais altos de ácidos graxos ômega 3 e vitamina D do que os ovos comerciais. Sua avó conhecia suas galinhas pelo nome e você também pode. Top 8. A casa da fonte. A água corrente de uma fonte na encosta coletada em uma pequena estrutura de pedra ou madeira mantém uma temperatura entre 4 e 13 graus Celsius durante todo o ano, sem refrigeração. Sua bisavó colocava seus potes de leite, potes de manteiga e sobras de jantar naquela casa da fonte todas as noites. A temperatura era mais consistente do que a maioria dos refrigeradores modernos. Construir uma casa da fonte requer uma fonte que nem toda a propriedade tem, mas em áreas com fontes, a técnica funciona perfeitamente sem eletricidade, licenças ou custos de manutenção, além de manter a estrutura limpa. A própria fonte deve ser testada quanto à pureza, e qualquer escritório de extensão agrícola estadual fará isso gratuitamente. Os códigos de saúde exigem refrigeração a 5 graus Celsius ou menos para armazenamento comercial de alimentos, mas sua casa da fonte particular atende sua família particular e não tem esse ônus regulatório. A técnica é gratuita, a água é gratuita e o frio é gratuito. Sua avó usou até comprar uma Frigidaire e sempre disse que o leite tinha um gosto melhor antes. Top 7. Conservação em banho-maria. O enlatamento em banho-maria, o método padrão da sua avó para conservar tomates, picles, geleias e frutas, agora é oficialmente restrito pelo USDA apenas a alimentos de alta acidez. Alimentos de baixa acidez, como feijão, milho, carne e a maioria dos vegetais, devem ser enlatados sob pressão,
porque apenas as temperaturas mais altas de uma autoclave destroem de forma confiável os esporos de Clostridium botulinum. O problema é que sua avó enlatava tudo em banho-maria há décadas e não matou ninguém. Ela fazia isso com habilidade, julgamento e conhecimento transmitidos por sua mãe. Ela entendia quais alimentos eram ácidos o suficiente para serem seguros, conhecia os sinais de uma vedação ruim e testava cada pote. Este não é um argumento contra o enlatamento sob pressão. Vale a pena possuir uma autoclave. Mas o clima regulatório em torno do enlatamento assustou tanto as pessoas que muitas abandonaram completamente a conservação de alimentos, optando, em vez disso, por comprar produtos enlatados de processadores comerciais, cujos métodos estão muito menos sujeitos à inspeção domiciliar do que qualquer coisa que sua avó fazia em sua cozinha impecável. Aprenda os dois métodos e use os dois. O conhecimento pertence a você. Top 6. Caça e arapuca para a mesa. Antes dos regulamentos de manejo de caça, requisitos de licenciamento e cursos obrigatórios de educação para caçadores, as famílias americanas caçavam e armavam armadilhas porque precisavam comer. Seu bisavô tinha uma linha de armadilhas em novembro que rendia visson, rato almiscarado, castor e coelhos. A carne alimentava sua família e as peles pagavam por farinha e sal. Nada era desperdiçado. Os regulamentos modernos de caça e armadilhagem são extensos, muitas vezes caros e variam drasticamente de estado para estado. O princípio subjacente de que os animais selvagens são um recurso público administrado pelo Estado é sólido, mas os custos de licenciamento e os requisitos de permissão tornaram a caça de subsistência inacessível para muitas das famílias que mais precisam dela. O que praticamente desapareceu é o conhecimento. Limpar um veado no campo, preparar um rato almiscarado, extrair gordura da cauda de um castor e saber quais cortes secar e quais cozinhar frescos. Este é um conhecimento biológico e nutricional da mais alta ordem. Ele manteve a família do seu avô alimentada durante a depressão, quando o supermercado não era uma opção. Top 5. Poços cavados à mão. Esta é a nossa quinta quebra de padrão. As empresas de perfuração hidráulica, que surgiram como a indústria de perfuração de poços dominante em meados do século XX, fizeram lobby com sucesso na maioria dos estados para exigir empreiteiros licenciados para qualquer nova instalação de poços. A razão declarada era a proteção do aquífero e a qualidade da água. Mas o efeito real foi a eliminação do poço cavado à mão. Uma tecnologia que seu avô e todos os avós antes dele usavam para fornecer água limpa à sua família sem pagar a ninguém. Um poço devidamente cavado à mão, revestido com pedra ou tijolo, revestido para excluir a água da superfície e equipado com uma bomba manual, fornece água limpa e confiável de aquíferos rasos que nenhuma seca pode tocar. A técnica é trabalhosa, mas não tecnicamente complexa. Requer habilidades básicas de alvenaria e o conhecimento para identificar o lençol freático, que na maioria das regiões é visível na paisagem se você souber onde procurar. Em um cenário de rede inativa, um poço perfurado com uma bomba elétrica não produz nada. O poço cavado à mão do seu avô, com uma bomba manual, produz 100 galões por dia, desde que seu braço funcione. Os cavadores de poços que conheciam este comércio quase desapareceram completamente, mas o conhecimento sobrevive em registros históricos e em comunidades como os Amish e Menonitas, que nunca deixaram de usá-lo. Top 4. Desidratação solar. Antes dos desidratadores elétricos, da liofilização e do corredor de lanches do supermercado, sua avó secava tudo. Ela secava rodelas de maçã em um rack de madeira sob o sol de setembro, feijões espalhados em serapilheira, ervas amarradas e penduradas nas vigas do celeiro e carne seca fatiada, fina e esticada, em uma estrutura de arame, com um fogo queimando por baixo para afastar as moscas. Um desidratador solar simples, uma caixa de madeira com uma tampa de vidro e um interior escuro.
Pode secar frutas e vegetais em 2 dias usando nada além da luz solar. O produto seco é armazenado em temperatura ambiente por 6 meses a 1 ano, dependendo do alimento. As rodelas de maçã secas da sua avó, embaladas em sacos de papel na adega, duravam até fevereiro. Não há regulamentação contra a secagem de seus próprios alimentos. Esta é a entrada mais puramente legal nesta lista. O que existe, no entanto, é esquecimento. O conhecimento das temperaturas de secagem adequadas, a importância de escaldar os vegetais antes da secagem e os sinais de endurecimento da caixa que retém a umidade no interior, enquanto o exterior parece seco, está quase desaparecido das famílias americanas comuns. Leva uma tarde para aprender e vale um inverno de segurança alimentar. Top 3. Construção de adobe. A construção de adobe, paredes feitas de uma mistura de argila, areia, palha e água, tem sido usada no sudoeste americano por mais de 1000 anos. O povo pueblo construiu estruturas de vários andares a partir dele que ainda estão de pé. Seus bisavós no Novo México e Arizona construíram com adobe como uma questão de rotina. As paredes permanecem frescas no verão e quentes no inverno por causa de sua massa térmica. Eles não exigem materiais manufaturados e custam quase nada. Os códigos de construção modernos, na maioria dos condados, exigem engenharia estrutural certificada, valores mínimos de isolamento R e listas de materiais aprovados. A construção de adobe e taipa não atende aos requisitos padrão de valor R porque funciona de forma diferente do isolamento, contando com um atraso térmico em vez de resistência. Por essa razão, é proibido sob a maioria dos códigos de construção residencial. Isenções construídas pelo proprietário existem em alguns condados. E o Novo México tem um código de construção de adobe específico. Outros estados estão começando a reconhecer métodos de construção alternativos, mas a premissa padrão da regulamentação de construção americana é que você compra materiais manufaturados e contrata mão de obra licenciada. Sua bisavó pegou seu material de construção do chão. Top 2. Fermentação e destilação. A proibição terminou em 1933, mas a destilação caseira de bebidas permaneceu e permanece um crime federal nos Estados Unidos, com penas de até a 10 mil e 5 anos de prisão. A regulamentação existe para proteger a receita do Imposto Especial de Consumo Federal e não tem nada a ver com segurança. Seu avô fermentava cidra de maçã em cidra dura, que durava o inverno, e ele provavelmente conhecia alguém que administrava um pequeno alambique. O conhecimento da fermentação, que é totalmente legal, é a base da conservação de alimentos. Chucrute, quinte, pão de fermentação natural, vinagre, queijo, iogurte, kefir, cerveja, vinho e hidromel são todos alimentos fermentados que sua avó fazia rotineiramente. Eles não exigem nenhum equipamento especial e estão entre as formas mais nutritivas de alimentos preservados já desenvolvidas. A fabricação caseira de cerveja e vinho é legal em nível federal e na maioria dos estados. A destilação caseira não é, mas o conhecimento de fermentação que está por trás de tudo, a compreensão do fermento selvagem, culturas bacterianas e a transformação de alimentos crus em alimentos preservados, é conhecimento que pertence à sua família e a todas as famílias que vieram antes da sua. Top 1. Independência energética total. Este não é um truque único, é uma filosofia e é a que conecta todo o resto nessa lista. A fazenda de seu bisavô funcionava com luz solar, madeira, água e trabalho animal. Ele cultivava seu próprio combustível, sua própria comida, seu próprio remédio e seus próprios materiais de construção. Ele não era pobre, ele era soberano. Ele não devia nada a uma empresa de serviços públicos, porque as empresas de serviços públicos ainda não existiam. Ele não devia nada a uma empresa de sementes, porque a Monsanto ainda não existia. Ele não devia nada a uma rede de supermercados, porque não havia nenhuma rede de supermercados em um raio de 64 quilômetros. Toda a infraestrutura da dependência americana moderna, a rede elétrica, o sistema municipal de água, o suprimento comercial de alimentos, a cadeia de suprimentos farmacêuticos, foi construída na memória viva e vendida para nós como progresso.
É progresso de muitas maneiras, mas seu avô sabia algo que a geração que veio depois dele esqueceu. Um homem que não produz nada depende de quem produz tudo. Cada item nesta lista é uma parte dessa soberania. A água da chuva e os poços dão a você independência hídrica. O defumador e a adega subterrânea dão a você segurança alimentar. O banheiro de compostagem e o sistema de águas cinzas fecham seu ciclo de resíduos. O gasificador de madeira e os painéis solares cortam seu cabo de energia. A economia de sementes, o rebanho de galinhas, a horta e o conhecimento de forrageamento dão a você um suprimento de alimentos que nenhuma interrupção na cadeia de suprimentos pode tocar. Nada disso é fantasia ou paranoia de preparação. É como os seres humanos viveram nesta terra por toda a história americana antes dos últimos 60 anos. Seus avós sabiam de tudo isso. Nós esquecemos em uma única geração, porque esquecer era lucrativo para outra pessoa. Aqui está seu desafio. Escolha um, apenas um. Recolha a água da chuva esta semana se chover onde você está. Plante uma fileira de sementes de polinização aberta. Encontre um vizinho que cria abelhas e pergunte como ele começou. Compre uma panela de pressão usada em um brechó e aprenda a usá-la. Me diga nos comentários qual você está tentando primeiro. Me diga se seus avós fizeram alguma dessas coisas, porque eu prometo que alguém em sua árvore genealógica conhecia todos os truques desta lista. Esse conhecimento não morreu, apenas ficou quieto. É hora de começar a ouvir novamente. Se essas tradições esquecidas mudaram a maneira como você vê o mundo ao seu redor, inscreva-se e curta nosso canal. Somos dedicados a desenterrar a história que eles tentaram tanto enterrar. Vamos plantar as sementes do futuro juntos. Nosso próximo tesouro será revelado muito em breve.